Eu tinha dito ao Gabriel que eu iria ler no capítulo 5, do verso 12 ao verso 22, mas eu mudei de ideia nesse instante. E quero ler ainda em 1 Tessalonicenses, só que começando no capítulo 5, verso 1. E lembrando a você que este texto, essa carta aos Tessalonicenses, é o texto mais antigo que nós temos no Novo Testamento. Foi a primeira carta de Paulo, foi a primeira comunicação considerada digna de ser guardada e preservada no ambiente cristão. 1 aos Tessalonicenses. E ela reflete também a juventude, o fervor, a intensidade, a expectação de Paulo a respeito da breve volta do Senhor, conforme ele e todos nós fomos instruídos a manter ardentes no nosso coração, não importando o prazo, nem a suposta e relativa demora humana. Então Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas da volta do Senhor, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. A única precisão é saber que o dia do Senhor vem como ladrão, ou seja, ninguém sabe. O que é preciso é a imprecisão. Essa é a precisa imprecisão. E a imprecisão precisa, que Paulo estabelece como relativo aos tempos e épocas concernentes à volta do Senhor. A única precisão é que ele vem de noite como ladrão. Ou seja, ninguém está esperando quando. Só tenha como preciso o fato de que ninguém tem precisão acerca disso. E quem quer que chegue dizendo que tem precisão, previsão precisa, descarte imediatamente, porque a única precisão é a certeza da imprecisão, posto que o Senhor volta como um ladrão de noite, quando ninguém está sabendo. Quando andarem dizendo paz, segurança, nunca mais, o Senhor não vem, nós, os humanos, conseguimos controlar e determinar o nosso próprio ambiente. E essa é a nossa certeza de que nós encontramos um equilíbrio entre a gente. Quando disserem paz e segurança, como fizeram os romanos naqueles dias, eis que lhes sobrevirá a essa geração repentina destruição, como vem a dor do parto. Naquela época, não é hoje que você marca a data de ter o neném. Naquela época, nada disso existia. A dor do parto podia vir hoje, semana que vem, ou daqui a 15 dias, ou no fim do mês. Ninguém sabia. Então você tem que ler pensando em 2000 anos atrás. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor do parto àquela que está para dar à luz. É susto, é surpresa. Não tinha aviso, poderia ser a qualquer momento. Assim também, aquele dia virá com essa precisa imprecisão, e dele ninguém escapará, porque não estarão em estado de consciência vigilante sobre o significado do tempo, da história, de estar vivo hoje, com uma atitude o tempo todo acordada. Foi o que Jesus ensinou: acordada, bem disposta, amorosa, tratando os homens e o próximo na certeza de que eles têm Senhor no céu e eu não sou dono de ninguém. Não tomando o tardar e o demorar da volta de Jesus
como solapamento da minha esperança, jamais. Ele disse, ninguém tem precisão quanto a isto, exceto a precisão de que ele vem como um ladrão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, em escuridão. Vocês sabem disso, vocês têm essa visão, essa noção, essa percepção, a fim de que esse dia, essa hora, esse tempo, esse dia, como um ladrão, não vos apanhe de surpresa. Por isso, a precisão é viver em estado de imprecisão vigilante, ininterruptamente. Como eu não sei com precisão quando, eu vigio o tempo todo no meu coração. Todo dia é para mim o dia da volta do Senhor. Seja porque Ele venha para mim, seja porque subitamente eu seja levado para Ele. Todo dia é o dia em que Jesus pode voltar, e nesses 2000 anos Ele tem voltado todos os dias para milhões de pessoas. Bilhões. E Ele vem como um ladrão, ninguém sabe. A Fernanda podia ser Yang, mas ninguém podia imaginar que ela iria tão jovem, tão Yang. Porque esse dia vem como um ladrão para mim, para você, para qualquer um. Por isso, irmãos, vós não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos, ou não, vós todos sois filhos da luz. Vós todos sois filhos da luz. Ou não. Vós todos sois filhos da luz. Nós não somos da noite. Não está se referindo a notívagos que não conseguem dormir à noite, trocam a noite pelo dia por trabalho, por razões orgânicas, químicas, ou por condicionamentos ou determinações circunstanciais. Não é disso que você está falando, é da noite como sentido de escuridade, de falta de percepção. Como era 2000 anos atrás, não tinha lampião, a noite era treva. Cada um andava com a sua lampadinha e quase ninguém se atrevia a sair de casa à noite. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, do sol. Isso como metáfora espiritual. Nós não somos da noite, nem das trevas, da escuridão. Não escolhemos caminhar no caminho aonde não há luz. Escolhemos andar no caminho da luz, do sol da justiça, da clareza da vida. Assim, pois, não durmamos. Não durmamos como os demais. Todo mundo dormindo, todo mundo distraído, todo mundo sem sentido, todo mundo entorpecido, todo mundo vivendo na escuridão, zumbis da noite, sem luz, sem compreensão, sem discernimento, sem vigilância, sem estarem ativados pela luz. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, porque nós não somos das trevas nem da noite. Assim, pois, não durmamos como os demais, todo mundo dormindo. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, acordados, sejamos lúcidos, andemos com certeza de que ou Ele vem para nós ou nós vamos para Ele, mas com precisão sabemos aí somente que acerca desse dia e hora não há precisão. Por isso, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que vivem dormindo, os sonâmbulos existenciais, que caminham na escuridade da falta de luz, de consciência, da vida, do Evangelho,
do sentido das coisas. Esses são os que Paulo designa como os que dormem, os sonâmbulos funcionais, que estão por aí andando para todo lado, mas espiritualmente adormecidos, dormem na noite da falta de luz do Evangelho, na noite da inconsciência, se entorpecem, se embriagam e existem em estado de embriaguez psicológica, existencial, espiritual, de entorpecimento. São sonâmbulos do entorpecimento provocado por uma existência que não foi ativada pela consciência do Evangelho, que nos diz: abra o olho, porque ou ele vem para ti ou você vai para ele, e você não sabe o tempo nem a hora. Isso acontece como a visita de um ladrão inesperado. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Essas coisas que entorpecem acontecem, sobretudo, na mente daqueles que se entregaram à existência tateante, que não é iluminada por essa sobriedade daqueles que andam vigilantes, sabendo que a única precisão é a imprecisão, porque ele vem como um ladrão de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revistamo-nos da couraça da fé e do amor e tomemos como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação mediante nosso Senhor Jesus, o Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer morramos, vivamos em união com Ele, nesse estado de consciência, de fé ininterrupta, confiada nele. Assim, consolai-vos, alimentai-vos em consolação, em esperança. Façam isso uns aos outros, animem-se mutuamente, edifiquem-se, ajudem-se reciprocamente, como eu espero que vocês estejam fazendo. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que ministram, os que ensinam, os que se afadigam para renovar a compreensão do Evangelho. Acolham essas pessoas com respeito e com apreço, os que são sinceros e verdadeiros na transferência do conhecimento, da informação e do modo de viver do Evangelho. Esses que vos presidem no Senhor e vos admoestam e tangem com a vara, não, por aqui não, por ali, segue. Esses que se esforçam, tratem-nos com amor, com apreço, com respeito, com reverência, quando eles são os que ensinam genuinamente o Evangelho da vida e da luz em Cristo. E também eu peço que os tenhais a esses com todo amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam, se dando, se entregando sincera e integralmente para a edificação da vossa fé. Vivei em paz uns com os outros, não busquem ter razão, busquem encontrar um lugar de pacificação, que a razão crescerá na paz. Não busquem ter razão, busquem encontrar um lugar comum de pacificação, pois a verdadeira razão crescerá na paz. A verdadeira razão crescerá na paz. Exortamo-vos, essa é a nossa exortação também, irmãos, a que admoesteis esses que decidiram se tornarem submissos por compromisso ideológico com a insubmissão. Eu exorto vocês a que admoestem, a que avisem esses que são insubmissos pelo prazer na insubmissão. Digam a eles que eles são tolos e busquem viver com consciência, com nexo,
com razão no Evangelho. Consoleis também, eu peço, os desanimados, e há tanta gente desanimada, deprimida, querendo morrer. Eu peço que vocês amparem os fracos. Tanta gente enfraquecida que não aguenta um sopro na vida, que perdeu a resiliência, a resistência. Eu peço que vocês amparem essas pessoas. Não as esmaguem, entendam a fragilidade e as acolham. Eu peço que vocês sejam longânimos, pacientes, generosos para com todos. Nem todo mundo entendeu o que você já entendeu, compreendeu como você já compreendeu. Tenha compaixão dos retardatários, mas admoeste-os a andarem no passo da vida. Não fiquem para trás para sempre por causa daqueles que não querem avançar. Por isso, exorte também a esses. Também digo, é um mandamento, regozijai-vos sempre. Tenham uma atitude de bom humor espiritual e de regozijo em relação àquilo que já está feito eternamente e que ninguém pode relativizar. Eu me regozijo naquilo que não pode mudar e que é meu eternamente. Outro mandamento para a vida, para a mente, para a saúde, para o ativamento que nos faz filhos da luz, que nos faz andar de dia. O que nos faz andar de dia é isso. Aprender a tratar com reverência quem nos edifica, buscar a paz com todos, sabendo que quem busca pacificação comum, a própria razão crescerá na paz que seja a todos comum. A gente se ativa na luz e se desperta para a luz quando se entrega ao processo de fazer bem ao próximo. Quando a gente sacode o insubmisso e diz, por que você está vivendo assim? Não há nenhuma razão, nenhum sentido. Você está vivendo de cultuar a sua própria anarquia. Isso é tolice, insensatez e loucura. Pare com isso, amigo. Quando a gente tem a coragem de consolar os que estão desanimando ou desanimados, amparar os fracos, ser longânimo para com todos, a gente se ativa para a luz também. Quando a gente evita que alguém retribua a outro mal por mal, a gente entra no meio da vingança e quebra o fluxo. Não, não, não. Vingança não. Pelo contrário, a gente se ativa na luz quando faz isso também e mais. Quando a gente segue sempre o bem entre nós e para com todos os seres humanos da terra, aí a gente é ativado como luz de Deus na vida, no mundo e nas dimensões do Espírito. Regozijai-vos sempre. Façam da oração um modo de pensar e do pensamento um modo de orar, como eu falei hoje no texto devocional da introdução desse Papo de Graça. Em tudo dai graças, em tudo, até no que você não entende, não compreende, até no absurdo, até no que não faz sentido. Dê graças por tudo. Não tenha medo de agradecer, você não estará sendo um idiota. Porque isso tudo vai se voltar em seu favor. E ter uma atitude de gratidão, mesmo no absurdo, é algo que é grato diante de Deus, porque quando eu agradeço a Deus o que eu não compreendo, eu estou dizendo a Ele que eu confio nele quanto ao fato de que todas as coisas cooperarão para o meu bem, porque eu ando em temor e em amor a Deus. E não apagueis o espírito. O que apaga o espírito é o ódio, é a amargura, é a ira, é o espírito de vingança, é a impureza, é a traição, é a mentira. É o que apaga o Espírito Santo na gente. É a infidelidade. Apaga o Espírito na gente. É o estado permanente de embriaguez, de entorpecimento. Apaga o Espírito na gente.
é a soberba. Nada apaga mais o espírito na gente do que a soberba, a arrogância, a vaidade. Apaga o Espírito Santo na gente. Não apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis profecias. O que é profecia? É aquilo que se faz em reuniões translocadas de madames proféticas entre vocês? Não. Isso foi há 2000 anos atrás. Não tinha Bíblia, não tinha nada. O profeta era o pregador que chegava na comunidade e exortava, edificava e consolava. Esse era o profeta. Esse ensinador do Evangelho que exorta, edifica e consola. Não desprezem a palavra da exortação, da edificação e da consolação. Julgai todas as coisas. Não tenham medo de ler, de aprender, de ouvir, mas tenham Jesus como chave hermenêutica, como a rocha, como a pedra da esquina. Então vocês vão poder ler, saber de tudo. Retenham só o que for bom, o que for coerente com Cristo, com a chave da vida. Examinem todas as coisas e guardem delas aquilo que seja coerente com o que Jesus chama de vida e de significado, de nexo para a continuidade da existência. E por último, abstende-vos. O que ele está dizendo é: façam abstinência de tudo aquilo que tem a cara de maldade. Você pode até justificar que não é maldade, mas você não precisa andar por aí, sendo você um filho da luz, um filho do dia, provocando os outros, só porque você sabe que não é o que os outros estão pensando. Não fique brincando de provocar a fragilidade interpretativa do próximo. Por isso, tente se abster, tente de todas as aparências de mal, formatações de mal, cara de mal. Mesmo que não seja, que é para você não induzir o próximo a uma interpretação idiota, especialmente se ele for frágil, fraco, novinho na fé. E não aquele fariseu casca grossa, que é mal de si mesmo e perverso no seu próprio olhar. Aqui se está falando é do ser humano frágil, que ainda não aprendeu a entender, nem a olhar, nem a discernir. Não aprendeu e por isso só sabe se escandalizar. Senhor Jesus, permite que mais uma vez essa palavra que nos desperta para a luz, para o dia, para a noite e para recursos enormes espirituais, porque Tu não nos dás esses mandamentos apenas para que Tu fiques nos aplaudindo, porque Tu não és disso. E nem nós somos esses idiotas que queremos aplausozinhos divinos. Nós queremos só ser em Ti. Porque a obediência ao mandamento da vida nos é dada para que nós nos expandamos em vida, em consciência, em discernimento e em poder espiritual. É o que eu peço que todos estejam entendendo. Eu te rogo. Em nome de Jesus. Amém.